curso do curso de licenciatura em Pedagogia da turma de 2017 pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Os integrantes do grupo são Alexandra da Silva, Luiz Carlos Medeiros Gama, Maria Oleice Machado Vieira, sob a orientação da professora Patrícia Oliveira Belloni. O tema escolhido pelo grupo foi o uso da fábula na alfabetização e letramento no ensino fundamental 1. O nosso objetivo é compreender a importância do gênero fábula e sua utilização nos processos de ensino e aprendizagem de maneira que auxilie o crescimento cognitivo e o desenvolvimento do aluno. Assim também como colaborar com o processo de ensino-aprendizagem do professor, utilizando os estudos sobre a fábula como potencializador do ensino. Este estudo ele consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica de referenciais teóricos já analisados e publicados por meios eletrônicos e escritos como artigos científicos, livros, websites, entre outros, trazendo os pontos principais desses artigos e o cruzamento das informações obtidas, o que garante a relevância e a autenticidade da pesquisa. Como base da nossa pesquisa, nós temos 4 artigos, eu vou falar aqui, vou citá-los de forma aleatória mesmo. O uso das fábulas no ensino fundamental para o desenvolvimento da linguagem, o uso do gênero fábula como potencializador no processo de leitura e escrita no ensino fundamental, o gênero discursivo fábula no processo de alfabetização e o aluno-autor, a aprendizagem da escrita literária nas séries iniciais do ensino fundamental. Também tivemos como referencial teórico estudiosos e autores como Paulo Freire, Magda Soares, Mikhail Bakhtin, Marcos Bagno, Gil, Esopo, Monteiro Lobato, dentre outros, e como fonte de estudos também os parâmetros nacionais da língua portuguesa. Para começar assim, vou estar falando primeiro que é a fábula, que é uma narrativa em prosa ou poema de breve, de caráter moralizante, protagonizado por animais. A fábula ela surgiu no mundo ocidental no século VI a.C. com Esopo. O Esopo ele foi um escravo grego, pioneiro na criação e contação das fábulas, o que tornou conhecido como pai das fábulas. As suas histórias de narrativas curtas, protagonizadas por animais, traziam verdades e críticas às pessoas e aos acontecimentos do seu tempo. Mais tarde, o escritor francês Jean de La Fontaine ele recria algumas fábulas antigas e cria suas próprias versões. Posteriormente, Monteiro Lobato reconta as fábulas de Esopo e La Fontaine, trazendo o gênero para o Brasil, através de suas citações, suas criações e adaptações. Durante a nossa pesquisa, nós vamos falar também sobre a alfabetização e letramento. A alfabetização ela consiste no processo de aprendizagem, onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Já o letramento, ele desenvolve a competência da leitura e da escrita nas práticas sociais. Para desenvolver essas competências, é necessário que o aluno domine outras habilidades, como linguagem, leitura da escrita e da imagem. Agora, mais para frente, o próximo integrante vai estar discorrendo sobre o estudo. Olá! Agora eu vou apresentar os artigos pesquisados e as nossas discussões. A partir destes artigos apresentados, percebe-se que a fábula influencia de forma positiva e construtiva o processo de letramento e alfabetização dos alunos do Ensino Fundamental 1, e ela pode ser utilizada como uma importante ferramenta nas atividades epilinguísticas. Segundo o artigo da revista Cipos, Revista de Iniciação Científica do Uni-La Salle, o uso das fábulas no ensino fundamental para o desenvolvimento da linguagem apresenta o projeto Escrito de Fábulas Contemporâneas, que foi realizado com crianças de 5º ano na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, e ele tinha como objetivo o desenvolvimento criativo dos alunos através da leitura e reescrito de algumas fábulas consagradas. A pesquisa acompanhou cada etapa e mediou a partir das particularidades de cada aluno,
criando condições de interação, exposição de dúvida, correção e colaboração. Os resultados obtidos foram diversificados, pois cada criança apresentou maior ou menor dificuldade diante das atividades propostas, tanto na produção dos textos quanto nos níveis de leitura. A pesquisa aponta a vantagem do trabalho com a fábula à medida que ela é um texto curto, de fácil interpretação, vivido por animais e com um cunho moral, o que possibilita desenvolver trabalhos pensando no convívio social e crítico da criança. Contudo, eles se viram diante de um desafio, a reescrita, que agora vai muito além de escrever palavras soltas ou formar pequenas frases. Os alunos precisam agora reescrever e formar textos. Os pesquisadores concluíram que se faz necessário que o trabalho tenha uma continuidade, para proporcionar aos alunos a apropriação de uma boa leitura e escrita durante todo o processo de aprendizagem, pois afirmam que se o aluno tiver acesso desde muito cedo com gêneros textuais, terá possibilidades de potencializar a sua criatividade e a visão de si e do mundo. Agora, de acordo com o artigo O Gênero Discursivo Fábula no Processo de Alfabetização, Experiências do PIBID de Pedagogia, da revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ele apresenta a experiência pedagógica realizada com uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental 1 em uma escola municipal na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto ele capacita futuros professores para a aplicação de trabalhos com gêneros textuais para incentivar os alunos no processo de aprendizagem e prática pedagógica. O objetivo desse projeto é constituído em aplicar atividades epilinguísticas partindo do abstrato para a realidade. Para concluir o projeto, os alunos construíram um livro com as suas reescritas. As vantagens apresentadas passam desde a concentração, a participação, até a empolgação e a culminância com a escrita do livro. Visto que os alunos agora se veem como autores, então eles ficaram bem animados, participaram bastante das atividades e concluíram o projeto. Não foi citado durante a apresentação deste artigo desvantagens do uso da fábula, visto que esses alunos já vinham de uma realidade de agitação e falta de concentração. Dessa forma, o artigo apresenta a conclusão que o trabalho com as fábulas tem grande valor no processo de alfabetização, visto que a pesquisa atingiu pontos positivos em toda a aplicação do projeto, não apenas na aprendizagem, mas também em comportamentos sociais e críticos da criança. Verificou-se que todos os momentos de agitação deram lugar a uma nova relação de interação entre os alunos, que agora são protagonistas de aprendizado prazeroso, dinâmico, lúdico e amoroso. A pesquisa publicada na revista Água Viva, em 15 de abril de 2018, fala sobre o uso do gênero da fábula como potencializador do processo de leitura e reescrita no ensino fundamental. E ele foi realizado com a turma de terceiro ano de uma escola particular na cidade de Lavras, Minas Gerais. Ele tinha como objetivo a utilização do gênero fábula para auxiliar no processo de reescrita na educação básica e a apreciação que os alunos assumem diante do processo de reconstruir seu texto. E a intervenção do professor tem como objetivo despertar o interesse dos estudantes para a leitura e escrita, com coesão e coerência. A vantagem apresentada afirma que o ato de revisar e reescrever um texto possibilita o repensar a escrita e levam à ampliação do vocabulário. O estudo também mostra a dificuldade de algumas crianças na desconstrução e reconstrução de textos que foram utilizados. Essa conclusão partiu depois da aplicação do projeto. Sendo assim, esse problema deve ser corrigido gradativamente ao longo das aulas, assim como o apropriamento da ortografia. Dessa forma, a pesquisa destaca a relevância da contribuição da fábula por ser um tema que circula pelo cotidiano e possibilita vários questionamentos, análise e problematizações.
De acordo com a pesquisa etnográfica Aluno-Autor, a aprendizagem da escrita literária nas séries iniciais do ensino fundamental é apresentada a abordagem pedagógica que contempla o uso do gênero literário fábula para criar as condições para que o aluno se torne autor da sua própria história por meio de práticas e do uso da leitura e da escrita. Isso foi feito a partir da aplicação do gênero fábula entre duas disciplinas, português e informática. As atividades são realizadas de forma individual ou em grupo. É apresentado ao aluno uma lista pré-definida de obras literárias para a leitura em grupo e discussões. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver com a fábula o respeito, a leitura e a reprodução de texto. As vantagens apresentadas nessa pesquisa são criar condições para que o aluno seja estimulado, acompanhado e orientado a produzir suas atividades de forma livre para explorar as estruturas narrativas, o que possibilita aos alunos não só a produção de um novo texto, mas também a produção de um novo autor e um novo cidadão, capaz de tomar decisões autônomas e críticas diante da sociedade. A desvantagem apresentada durante a aplicação do projeto foi a falta de material de apoio. A pesquisa conclui que as atividades trabalhadas aproximam os alunos com a escrita, a leitura e a aprendizagem, motivando-os a escrever com maior prazer e autonomia. De acordo com a análise desses artigos, conclui-se, portanto, que o aluno que entra em contato com a escrita e com a obra literária desde os anos iniciais terá uma compreensão maior de si e do seu potencial, e cada vez mais passará de aluno receptor para um aluno protagonista de um aprendizado pedagógico e social. Trabalhar gêneros textuais como a fábula auxilia de forma positiva esse processo de alfabetização do cliente, pois estimula e atrai o educando para o sucesso na aprendizagem. Com uma abordagem pedagógica organizada, a fábula possibilita trabalhos ao longo de todo o processo de alfabetização e letramento e busca a participação e a apropriação do conhecimento pelos alunos. Olá, meu nome é Luiz, sou aluno do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e componho o grupo que desenvolveu o trabalho de conclusão de curso, cujo título é O uso da fábula na alfabetização e letramento no ensino fundamental 1. O presente trabalho bibliográfico teve como objetivo pesquisar a eficácia do uso da fábula no processo de alfabetização e do letramento dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 1, visto que a fábula possui uma narrativa de fácil acesso para os alunos por ser composta por pequenos textos e que tem em sua atuação animais que figuram com atitudes humanas, cujo núcleo da narrativa expressa questões moralizantes e reflexivas. A pesquisa teve como objetivo fazer o levantamento sobre o uso da didática com a aplicação da fábula, onde observou-se que o presente gênero textual traz muitas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização e letramento, visto que contribui com a leitura e a escrita de forma lúdica, interativa e criativa, quando trabalhada com a contação de história cujos personagens são animais, da elaboração de atividades em cartolinas com o uso de imagens, reconstrução de histórias pelos alunos. A fábula, combinada com a abordagem pedagógica, apresenta um grande potencial para impulsionar a criatividade do aluno dentro de seus momentos de vivência, para trabalhar as competências e habilidades com vistas à leitura, à escrita, à oralidade e à análise linguística e semiótica no espaço escolar.
Dentre as dificuldades encontradas, observou-se pouca articulação do uso do gênero textual fábula para a maior aplicação de seu método e teoria nas escolas, por parte dos docentes. A falta de materiais e a ausência de estrutura e equipamentos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. A fábula traz contribuições para o processo de alfabetização e letramento, na medida que cria as condições didáticas para o ensino da leitura e da escrita, contribuindo com as condições para que o aluno venha a ser um cidadão crítico, criativo e com autonomia de pensamento para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.